Eu digo que é foi o anjinho que o Papai do Céu colocou na nossa vida. Mas o Nino, para mim, ele era uma água fria na fervura. E eu abri a porta, é como se todo aquele estresse fosse para um lado, para o outro. Já era uma outra pessoa. Quem ficava sentado na porta esperando eu voltar e assim... Eu não consigo imaginar esses últimos 3 anos sem o Max. Com certeza ele me ajudou a superar esse luto que eu tive do falecimento do meu pai. E ela foi muito minha companheira, foi muito importante porque ela sentiu toda a minha dor e conseguiu me ajudar assim a trabalhar o meu luto, né? As pessoas têm buscado cada vez mais qualidade de vida, né? Tem se alimentado melhor, tem ido à academia, tem buscado fazer exames de forma preventiva, fazer exercícios físicos, e isso também se estende aos pets. A prova disso é que nos anos 80 a expectativa de vida, a estimativa de vida de um animal de estimação era de 8 anos. Hoje em dia, os nossos cães e gatos têm vivido aí 18 anos, 15 anos, alguns até 20, né? Dependendo da qualidade de vida desse animal. Isso tudo mostra a importância que os pets têm tomado nas vidas de seus tutores. Então, o Max, ele é meu filho caçula, né? Ele tá com a gente tem 3 anos. Ele veio pra ser companheiro da Alessa. Foi o presente de aniversário dela, o animalzinho tão querido, mas eu acho que isso é uma máxima de toda mãe que resolve adotar ou comprar um pet, ou ganha um pet para os filhos, sabe que é dela, não dos filhos. Então o Max, ele é meu filho caçula, é uma criança como toda criança, é travesso, é dengoso, é carinhoso, dá trabalho, dá muito trabalho, né? Mas assim... é um amor, é um filho mesmo, um membro da família. Minha relação com os animais começou na minha infância. Papai, mamãe, sempre nós tivemos muitos animais em casa, desde a galinha, o peru, e tinha muito cachorro. E cachorrinho tem um cheiro do leite e eu achava aquilo incrível. E sempre tivemos assim, ao nosso redor, os animais. Depois que nós tivemos um cachorro, um pastor policial negro, o Ringo, ele morreu, a gente ainda era pequeno, a mamãe disse que a gente não teria mais nenhum cachorro, mas nenhum animal em casa. Foi quando nós nos mudamos para uma casa pequena, né? Antes a gente morava numa casa que tinha quintal. Levou, acho que uns mais de 25 anos para eu ter meu primeiro pet, foi o Nino. A minha relação com o meu antigo pet, com o meu antigo filhote, como eu sempre chamava, o Duque, era das melhores, assim. Nós éramos muito parceiros. Ele entendia códigos, quando eu saía, eu passava o dia inteiro na rua, e quando eu chegava, quando eu já ia fazer a missão de abrir a porta, ele já sentia o meu cheiro. E aí quando eu abria a porta, ele já ficava em pé, balançando o rabinho, todo alegre. E aí a gente se abraçava e deitava no chão, e brincava e curtia. E era assim uma troca de energia muito gostosa. E até porque eu chamo ele de filho, né? Chamava ele de filho porque como eu não tenho filho, então eu adotei como um filho, eu tratava como um filho. E pra mim era Deus o livre, assim, era ele mesmo e eu fazia tudo por ele. O Nino foi uma coisa que aconteceu por um acaso. Eu fui visitar a mamãe que estava lá em São Paulo e meu irmão tinha escolhido um cachorro que uma amiga, que ele tinha perdido uma cadela, e uma amiga dele disse para ele escolher um cachorrinho de uma ninada de poodle. E ele era o único diferente, meio cinza, enfim, foi amor à primeira vista. Lembro cada momento de um final de semana que eu fiquei com ele. Foram 2 dias que eu não dormi porque eu queria que ele ficasse dormindo comigo ali, que estava muito frio, eu colocava edredom e ele era uma bolinha de pelo que eu não sabia o que era a cabeça e o que era a rabo. Eu acho que modifica todas as relações, porque querendo ou não,
ela precisa de cuidados, né? Então a gente meio que divide esse cuidado, uma faz uma coisa, outra já faz outra coisa, então a gente vai dividindo isso e a gente vai fortalecendo as relações. Eu acho que isso fica muito mais evidente quando se tem um cachorrinho em casa e que todo mundo dentro da casa cuida, né? Todo mundo faz sua parte ali para ele ficar bem, para que ele tenha uma qualidade, né, de vida. Um vai passear, outro já limpa o local onde fica, outro já dá comida e vai dividindo. A gente vai dividindo as tarefas. Eu digo que foi o anjinho que o Papai do Céu colocou na nossa vida, porque primeiro nós tínhamos uma resistência para animal dentro de casa. Eu, o Inácio, a Gabriela sempre quis, mas a gente tinha um certo receio justamente porque a gente passa o dia fora, né? A maioria das famílias brasileiras vivem assim, vão para o trabalho, só chegam em casa à noite. A nossa preocupação era justamente essa, de deixar ela só muito tempo. Então nós passamos muito tempo, um bom tempo resistindo a essa vontade de ter um bichinho desse dentro de casa, né? Aí até que chegou de presente e, como a Gabriela disse, meu Deus do céu, melhorou assim muito o relacionamento, inclusive entre a gente. Então foi tudo de bom mesmo, apesar do trabalho que dá. De manhã, limpa tudo, prepara o café da manhã dela, né? E aí, mas isso, o carinho dela com a gente, o amor dela com a gente, e o que a gente dá para ela e o que ela retribui é incomparável. É muito gostoso. Essa aqui é a Frida. A Frida tem 6 anos, ela chegou pra gente em 2015. A gente resolveu trazer ela pra nossa vida porque a gente trabalhava muito. Eram os dois muito ocupados. E aí a gente, no final de semana, a gente não conseguia muito se desligar do trabalho. E aí a gente resolveu trazer um bicho de estimação pra gente. Como a gente morava num apartamento muito pequeno, a gente decidiu por um cachorro de raça pequena, que não crescesse muito. Quando a gente foi buscar, ela era muito pequenina, com um laço muito vermelho, grande, quase maior que a cabeça. E a gente decidiu chamá-la de Frida, em homenagem a Frida Kahlo, óbvio. Eu me chamo Daniel Girardi, sou adestrador, educador canino e felino. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o universo pet para você. Eu me chamo Lisa Rocha, sou médica veterinária e trabalho com comportamento de cães e gatos. Sou cofundadora da empresa Pet Lovers e também sou capelã veterinária. Bom, na verdade, quando você pensa em relacionamento, né, entre humanos e animais, é muito interessante a gente lembrar que tudo isso depende, obviamente, de cada caso. A relação entre os animais de estimação e os seus tutores, elas têm se tornado cada vez mais estreita. Antigamente, os cães, por exemplo, ficavam nos quintais das nossas casas, né? Eles não tinham acesso ao interior dos nossos lares. E hoje não é esse cenário que a gente vê. Às vezes o cão almoça no mesmo horário que o tutor está almoçando, às vezes ele dorme nas nossas camas, assiste um filme no sofá com a gente. Então, para você ver o grau de importância e a relação que existe entre esses animais e os seus tutores. Porém, é muito importante entender que eles são extremamente bons em nos conquistar. A verdade é que eles são incríveis e eles fazem com que a nossa vida mude, se transforme completamente. E quando você conversa com o tutor, né, a gente consegue ver aqui, é que todos eles, de forma quase que unânime, são loucos por seus animaizinhos, são apaixonados por eles. E é até um pouco engraçado lembrar como antigamente as pessoas falavam, que elas diziam, nossa, a gente gosta tanto do animal que a gente se apega, né? E essa palavra se apega nada mais é do que amar, a gente se apaixona, a gente é completamente louco por esses animais. E isso é extremamente positivo, porque os animais eles nos induzem a ter muitos comportamentos positivos, como mais responsabilidade, como mais afeto. Muitas vezes os tutores não conseguem demonstrar carinho e amor para com outros humanos e conseguem fazer isso com os animais. Faz com que o seu coração, com que o seu comportamento melhore positivamente. Então esse relacionamento com animais é maravilhoso. E quando a gente para pensar em, por exemplo, com idosos ou com crianças,
isso pode fazer absolutamente toda a diferença. Os idosos, eles param de se sentir tão sozinhos, tão isolados, e eles têm literalmente aquele animal como um companheiro, como um amigo, como alguém que ele conversa, e eles entendem, e realmente eu como adestrador e educador canino entendo isso também, os animais respondem isso de outras formas, com carinho, com afeto, com atenção, e isso é muito interessante, como esse vínculo cada vez mais cresce. A Frida só ajuda muito a gente, né? Porque ela contribui muito pra gente realmente se desligar de tudo, de problemas. Ela é uma alegria. Ela é muito amorosa, né? Companheira, tá sempre grudado na gente. Alegre, brincalhona, só traz alegria. Max veio pra minha vida num momento de muita solidão, né? Quando a minha filha tava pra casa do pai, ele era meu parceiro, ele era meu companheiro, ele era quem se alegrava comigo chegando do trabalho, quem ficava sentado na porta esperando eu voltar, e assim, eu não consigo imaginar esses últimos 3 anos sem o Max. Né, filho? Apesar das vezes eu querer que ele suma por 5 minutos só 5 minutos, não dá pra imaginar sem. Às vezes a gente chegava em casa e a gente mal se falava, né? Muita coisa, todo mundo chegava com as suas cabeças ainda com problemas do trabalho. Já entrava cada um no seu quarto, entrava, pronto. Isso. Agora não. Ela espera todo mundo no sofá, no braço do sofá, e ela quer falar com todo mundo. Aí a gente começa, o Inácio, como chega mais cedo em casa, aí o Inácio começa a contar as peripécias dela do dia, o que ela aprontou, aí a gente começa a rir. Mandar foto, sabe? Mandar foto no nosso grupo da família, o que ela aprontou. Nesse sentido, assim, melhorou muito. Né? A gente até conversa mais. Na verdade, eles me ensinaram muita coisa, né? Eles me ensinaram que o amor que a gente tem que ter, a gente não tem que amar para receber em troca, né? A gente tem que amar sem esperar nada em troca. Então a gente tem que se doar, porque quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe de volta. É um exemplo. Então, enquanto mais eu tinha o amor do meu pet antigo, que eu tive desse outro, mais eu consigo dar de volta para eles. Então, é isso que fica. É se doar, dar amor, que aí você vai receber esse amor de volta. É como eles fazem. Eles se entregam, eles se doam, eles amam muito a gente. E a gente consegue devolver esse amor para eles, sem haver aquela cobrança. Isso é uma troca muito natural, é instantânea. Hoje nós dizemos que a família não é mais composta apenas por uma única espécie, né? Pela espécie humana. Então a gente diz que as famílias hoje são multiespécies, né? Formadas por nós, humanos, e por animais, cães, por gatos, outros animais como papagaios. Então hoje os animais, eu percebo durante as nossas consultorias que os animais acabam agregando no relacionamento da família, né? Durante a consultoria comportamental a gente percebe que esse animal acaba aproximando as pessoas, aproximando o pai de filho, aproximando um avô de um neto, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado com o animal. Então a família se organiza, se estrutura em volta daquele animal para ajudar no bem-estar dele. E isso gera até uma estrutura organizacional muito bem estabelecida no lar. É muito interessante a gente perceber que o relacionamento entre os membros acaba sim melhorando, né? A gente consegue perceber que existe um diálogo muito maior por conta de um membro comum da família, né? Então todas as pessoas da família têm certo vínculo com esse animal, o que faz com que exista um diálogo, até a decisão da forma de educá-lo, né? Vamos decidir juntos como ele vai ser adestrado, qual a forma de alimentação dele, os horários de passeio, e isso é muito importante. A gente, inclusive, né, como adestrador, como educador canino e felino, a gente consegue fazer com que isso aconteça de forma mais natural. A nossa empresa, Pet Lovers, a gente consegue fazer com que a gente utilize o que é natural para o cão
dentro do universo humano. E isso acaba sendo muito positivo porque muitos tutores não sabem lidar com essa mudança. Muitos tutores acabam tendo certa dificuldade em entender o que é natural para o pet. Porém, com a nossa ajuda, né, com o nosso trabalho, eles acabam entendendo que aquilo ali sim é extremamente necessário, o que a gente até brinca dizendo que muitas vezes a gente não adestra o cão ou o gato, a gente adestra o tutor, né, que ele acaba aprendendo como deve se comportar aí com o seu animalzinho. Eu não digo que é negativo, mas você tem que pensar um pouco mais. Pensar, eu vou viajar, eu tenho que pensar em deixar tudo prontinho, com quem que eu vou deixar ela, né? Hoje em dia, por exemplo, eu viajo para estudar. Eu sei que eu tenho o papai e a mamãe para ajudar ela em casa, mas mesmo assim, eu já tenho que deixar, né, tudo ajeitadinho. Eu gosto de deixar as coisinhas dela todas prontas, para ele não ter um trabalho além do que já vão ter nos dias que eu vou passar fora. Eu acho que é você ter uma rede de apoio. Um suporte. Um suporte. Né? Um suporte. Isso você precisa ter, porque quando você não pode simplesmente deixar ela sozinha. Eu não tenho, por exemplo, coragem de deixar ela com uma pessoa desconhecida, tipo, num lugar que tem um hotelzinho, né, alguma coisa assim, porque ela é muito apegada na gente. Então eu acho que não teria coragem de deixar ela num lugar como esse. Acho que ela ia sentir muito. Esse é um aspecto, assim, entre aspas, negativo, mas não é negativo, é que você tem que se preparar mais, você tem que observar mais para ver com quem vai deixar, o que vai ser feito, enfim, eu acho que é mais isso mesmo. Na verdade, assim, os aspectos negativos do Maxi são mais consequência da minha criação, né? Assim, ao contrário do que muita gente pensa, né? O animal ele sofre muita influência da nossa criação. E como toda criança, se ele não for bem educado, bem instruído, ele vira uma criança mal educada, né? Então, a gente tem muito problema com o Max porque ele é um grude, ele quer estar o tempo todo junto, ele é daquele tipo que quando eu vou tomar banho que eu saio, que eu abro a porta ele cai, que ele tá escorado na porta, né? E então quando a gente mudou e quando a gente precisa sair, a gente tem muita dificuldade com o Max, porque ele não quer ficar só, ele quer ir o tempo todo, ele vê a gente pegar a chave, ele já sabe que é pra sair, ele já se anima, e aí se ele fica, ele chora, ele arranha a porta, ele comeu a minha porta 3 vezes. Então, assim, os aspectos negativos dele são tolices mesmo, né, filho? Mas a gente teve uma ajudona aí de um casal muito amado, que trabalham com isso, que são adestradores, que deram umas dicas pra gente, e tá dando um pouquinho de trabalho, mas ele tá melhorando, que nem filho mesmo. Quando começa a fazer tolice, a gente tem que reeducar e botar na linha. Teve uma situação assim que eu precisei fazer uma viagem, precisei voar, né, com ele. E aí fiz toda a parte burocrática, né, para levar ele na cabine do avião, a parte que o veterinário liberou, a passagem dele, o atestado e tal, né. E nós fomos para o aeroporto e eu fui com ele dentro da bolsinha de pet, como pediu o protocolo da companhia, né. Só que aí ele deu muito trabalho. E aí é um pinche você sabe como ele é. E aí ele não conseguia ficar na casinha. Ia na bolsa dele e dentro da cabine ele latia muito durante todo o voo, ele ficou latindo muito e eu tentava acalmar ele e tinha alguns passageiros que não entendiam e aí a gente fez a conexão, né? Aí descemos e aí fui tirar ele da bolsinha para fazer um passeio e aí ele parou o aeroporto inteiro latindo e foi aquela confusão, aí veio os guardas e tá tudo bem com seu cachorrinho? Eu falei, está, só que ele está um pouco estressadinho. E aí assim foi um dos momentos assim, digamos que meio difícil, foi bem complicado, mas assim a gente conseguiu chegar no nosso destino. Mas ele deu bem trabalho mesmo, e o bichinho é danado. Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é avaliar a expectativa versus realidade. Às vezes, quando a gente pensa em adotar um animal, quando a gente pensa em comprar um animal, a gente pensa que aquele animal de estimação vai trazer somente alegrias, que a gente não vai ter ônus, né? Quando na realidade nós temos bônus e ônus nessa relação.
É claro, eles nos trazem amor, momentos maravilhosos de afeto, o momento de sair com ele, mostrar para os amigos, né? Mas nós também temos o ônus, que é o quê? Tem que levar para passear todos os dias, tem o custo financeiro, que não tem como não levar em consideração, tem que ensinar a fazer xixi e cocô no lugar certo, tem que ensinar o que ele pode morder e o que ele não pode morder. Eu vejo muitos tutores nas nossas consultorias frustrados quando pegam um filhote e o filhote morde tudo, faz xixi pela casa toda. E nós vemos esse cenário nas nossas consultorias comportamentais, porque nós trabalhamos com isso. Então, muitos tutores nos buscam exatamente com esses probleminhas. Ah, o meu cachorro tá mordendo tudo, tá destruindo o meu sofá, tá destruindo a minha mesa, faz xixi e cocô pela casa toda, late demais. São problemas comportamentais que o tutor não espera que o animal tenha. Comportamentos esses que poderiam ser evitados se o tutor tivesse muito bem claro isso na cabeça, a expectativa e a realidade. O animal, ele não nasce sabendo tudo. Ele não vem sabendo com o manual, aperta o botão e ele vai fazer tudo o que a gente quer do jeitinho que a gente quer. Não, nesse sentido é que nem uma criança, né? Nós vamos ensinando a criança, a gente não ensina a fazer cocô e xixi no piniquinho, a gente não ensina que não pode fazer na cama. O cão é a mesma forma. E isso tudo frustra alguns tutores e levam casos, por exemplo, de abandono. E durante a pandemia, ela ajudou a gente muito porque a gente fez, no início assim, a gente não saía, né? Trabalhava em casa, fez home office. Uma das coisas que a gente ficou super preocupado, porque eu sou uma pessoa que saía para o trabalho, trabalhava o dia inteiro, então ela ficava muito tempo sozinha. E depois da pandemia a gente ficou com medo de repente isso causar algum trauma nela, porque ela passou a ter muito mais a gente em casa. Mas até agora, assim, ela tá muito tranquila, mas ainda é uma preocupação depois que tudo voltar à normalidade. Mas tem que ter trabalhado isso aos poucos a gente sai, ela deixa um pouco sozinha, depois volta, mas disso de pouquinho para ela não sentir tanto. Ela sentia um pouquinho de falta dos passeios, né? Porque ela passeia todo dia e sábado e domingo a gente dá um passeio maior, vai num lugar diferente, numa pracinha, alguma coisa assim. Ela sentiu bastante, mas assim, como lá no prédio é grande, então eu ainda conseguia dar uma voltinha com ela, lá por dentro, enriquecia um pouco mais o ambiente para ela, mais brinquedinho, brincava dentro de casa com ela. Mas foi ótimo, porque, como eu disse, ela modifica o ambiente. A presença dela modifica o ambiente. Não tem como tu ficar de cara fechada, carrancuda, se ela tá no mesmo lugar que tu estás. Tu vai uma hora brincar, tu vai uma hora pegar, enfim, não tem. O ambiente se modifica só pela presença dela. E é incrível a percepção deles com relação assim, aos sentimentos da gente. Incrível, sabe? Sente mesmo quando a gente tá bem, quando a gente não tá bem. E a gente triste, preocupada com essa história da pandemia, né? E sempre assim, alguém que a gente conhecia, que morreu, então a gente ficava triste. E ela sentia tudo isso. E ela se aproxima, parece que ela sente quem é que tá precisando mais no momento. Sim. E aí ela fica mais perto daquela pessoa, ela dá mais atenção para aquela pessoa. Nos meus momentos de insônia, que eu vou para a sala, aí fico deitada lá no sofá e ela vai para lá. Fica deitadinha nas minhas pernas, enquanto eu não levanto para voltar pro quarto, sabe? É uma companheira incrível. E na pandemia a Doris, porque ela é quietinha, mas ela ajudou nesse processo, tá entendendo? Então, os animais, você tem que se identificar com ele. Às vezes não é um cachorro, às vezes não é um gato, pode ser um peixinho, né? Eu tenho passarinho aqui. Eu coloco umas frutas, eles vêm na minha janela, cantam e vão embora. A gente não precisa ter um passarinho engaiolado para ser feliz, né? Escutar o canto deles. Eu sou muito feliz porque eles vêm me visitar todo dia de manhã. Eles vêm na minha janela, me olham, cantam, eu digo bom dia e eles vão embora.
Aí tu vai pensar que eu sou doida? Não, não sou doida não. Eles conversam comigo. E é que nem a Maria Chiquinha, a fragolhinha que chegou. Ela conversa comigo. Eu brigo com ela porque ela tá fazendo tolice e do jeito dela ela sai resmungando. E assim, diz assim, tu tá ficando velha doida. Não, não tô. Eu acredito que a gente aos poucos comece a se relacionar com esses animais e a gente consiga se comunicar com eles pelo olhar, pelo gesto, enfim. Então, sempre, eu tenho amigos que com os animais na pandemia, se não tivesse sido eles, teria sido muito pior. Principalmente quem tem criança em casa. Eu não poderia ter tido companhia melhor na pandemia do que a companhia dos meus pets, do meu pet. Porque, assim, foram momentos bem difíceis em relação a estar sozinha, a solidão, carência, de querer estar do lado da família, dos amigos, e em muitos momentos eu não conseguia isso. E aí ele estava ali para o momento em que eu precisava. Se eu estava triste, ele brincava comigo e a gente inventava brincadeiras pela casa, e a casa ficava de cabeça para baixo e jogava bola, ele corria, a gente descia para caminhar. Então eu digo assim que ele foi responsável pela minha saúde psicológica, mental e física. Por ele estar comigo no momento da pandemia. Então, com certeza, eu digo assim que ele foi o meu antidepressivo, o meu anti-ansiolítico, porque eles ajudaram muito assim, na pandemia. Tanto o meu antigo cachorro quanto esse agora no momento tem me ajudado bastante. Nessa quarentena, os cães sofreram muito, tanto quanto os humanos. Na verdade, além do grande preconceito que inicialmente na pandemia se tinha em relação aos animais, pessoas que queriam abandonar animais porque não entendiam que existe uma variante, né, do Covid que atinge certos animais, mas que não é transmissível para o ser humano. Muitas fake news e muitas coisas aconteceram implicando e colocando essa culpa nos pets, nos gatos, nos cães. E por consequência a isso, pessoas ignorantes, pessoas que não tinham o conhecimento necessário, começaram a abandonar os animais. Começaram a colocar os animais como os principais culpados, né, dessa doença. Muitos animais sofreram com isso. Então a pandemia veio, de certa forma, para maltratar muitos animais. É triste, né, uma triste realidade. Em contraponto, né, muitos tutores se apegaram demais ao seu pet. Conseguiram trazer esse animal para mais próximo, porque era literalmente a companhia. Os tutores começaram a entender o lado dos animais, que passavam muitas e muitas horas sozinhos, sem streaming, sem televisão, sem celular, sem internet, coisa que nós temos. Então, mesmo quando nós estamos sozinhos, sofremos demais com a quarentena por não poder sair, mas tínhamos todas essas diversões. Poderíamos conversar, dialogar, entrar na internet, assistir um vídeo na internet, mas eles não. Então você imagina o quanto é que eles sofrem sozinhos, muitas vezes por falta de enriquecimento ambiental, e você fala, nossa, meu pet surtou, que nem um maluco, destruiu tudo. Os animais começaram a apresentar quadros de ansiedade por separação. Eles já não sabiam mais ficar longe dos seus tutores. E aí o tutor começou a sair, o cão, quando voltava para casa, tinha móvel destruído, tinha a porta roída, e isso causou muitos problemas. E então, nesses momentos, nós éramos chamados para atender essas famílias. Eu digo família porque a gente não consegue resolver a vida do cão sem resolver a vida do tutor. E não consegue resolver a vida do tutor sem resolver a vida do cão, né? As duas coisas estão entrelaçadas. Fico triste, tão triste quanto ver uma criança abandonada ou passando fome. Eu também me sinto muito triste quando vejo um animal, cachorro. E assim, nosso convívio é mais cachorro e gato, né? Eu fico muito triste. São muitos que acabam, por já não terem condição de cuidar, eles acabam ficando pelo meio da rua, numa situação de abandono. Mas o que mais me dói é ver um ser humano que teria uma inteligência maior, né, maltratar um animal. Quando a gente mudou para o apartamento aqui, que eu disse que o Max teve muito problema de adaptação, e assim, a nossa vida virou um caos, a gente não conseguia sair, a gente não conseguia ir lá embaixo buscar uma comida no iFood, porque o Max fazia uma confusão.
e as pessoas falaram pra mim que era pra eu doar, que não, ele não ia se adaptar, que ele ia sofrer, que era pra eu ver uma casa melhor. E uma pessoa me procurou, disse que queria o Max, mas como é que a gente dá um filho? Eu já tinha feito isso uma vez, né? E o meu filho não tinha sido feliz. E como eu falei várias vezes que eu precisava trabalhar e chegar na casa da minha mãe com ele. E a minha mãe não queria ficar, porque a minha mãe já é idosa, tudo. Tá com problema de coluna, não tem como tratar ele. E eu chegava chorando e dizia, fica com meu cachorro só hoje, por favor. Não cheguei a conhecer, mas eu soube, assim, por alto, que alguém tinha me comentado de uma pessoa que criou o cachorro, chegou a ficar com o cachorro uns 3 meses, botou o nome no cachorro, criou o cachorro, e quando deu assim uns 3 meses a pessoa não quis mais. Pelo comportamento do animal, não se adaptou ao estilo do cachorro e acabou abandonando, deixou na rua, algo desse tipo. E aí, assim, como eu sou, digamos que quase que protetora, eu sou do exército dos que protegem os animais, então eu não concordo com esse tipo de atitude. Para mim é assim, se você gosta, se você quer, você tem que adotar, você tem que ter um bicho e cuidar. Você tem que tratar, não vou dizer como é diferente do filho para um pet, mas você tem que saber que ele precisa de ir ao médico, ele precisa de higiene, ele precisa de cuidados, de carinho, ele precisa passear todos os dias. Então você não pode criar um bicho para ele ficar ali amarrado na coleira, preso, só para ele ficar reparando o seu ambiente, não. Você tem que fazer tudo que o cachorro precisa. É por isso que há essa troca. Ele te ama, mas você cuida dele. Assim, a gente gosta muito de animais. Eu gostaria de ter mais, poder ter mais espaço para ter outros animais, mas por enquanto não dá. E a gente se preocupa, inclusive, com questão de animais abandonados. A gente costuma ajudar instituições que cuidam, fazem o acolhimento e cuidam resgate de animais abandonados. E é importante a pessoa não agir por impulso, né? Saber ter consciência dessa responsabilidade que ele vai ter que ter pro resto da vida daquele animal. Porque é trabalhoso, é desgastante às vezes você não está com aquele pique todo para sair, para passear, mas você sabe que é uma necessidade dele. Então você tem que ter toda essa consciência, que é para não chegar a uma hora que você, eu vou descartar, tá? Porque não eu digo que só não é gente porque não fala. Mas, assim, tá muito próximo, muito próximo. É triste a situação que nós vemos hoje de abandono, porque ao mesmo tempo que durante a pandemia houveram muitos casos de animais adotados para ajudar na companhia, nós tivemos um aumento também do número de abandonos, né? Não existe justificativa para abandono, apesar de as pessoas tentarem se justificar. Hoje é crime, né? Com uma lei um pouco mais pesada do que era anteriormente, e a maior causa de abandono é por conta do comportamento do animal, que eu falei ainda há pouco, sobre expectativa e realidade. Então não existe justificativa. Você abandonaria um filho porque a situação financeira está apertada? Né? Hoje os animais, eles não são apenas animais, eles são ditos como membros da família. Você abandonaria seu pai porque de repente ele começou a gritar dentro de casa, falar alto, a destruir as coisas? Né? Abandonaria sua irmã porque ela começou a surtar dentro de casa? Ou você iria ajudá-las? Ajudar no tratamento dessas pessoas. É o que hoje a gente faz com os cães, com os gatos. Eles fazem parte da nossa família, como membros da nossa família. São filhos, são netos, são irmãos. As pessoas veem esses animais dessa forma. Nós sabemos que, infelizmente, existem pessoas, sim, que abandonam o irmão, que abandonam o pai, que abandonam o filho, mas essas pessoas são ditas como horríveis, são pessoas cruéis, são pessoas ruins, que não deveriam fazer isso.
E isso acontece também com os animais de estimação, mas não é porque acontece que é certo, né? Nosso papel aqui é ajudar na qualidade de vida do tutor e dos animais de estimação. Já ajudamos pessoas que estavam no limite, né? Que estavam pensando já em doar o animal, em se livrar do animal. E aí, com a nossa consultoria, nós ajudamos essa família e reestabelecemos o equilíbrio desse lar. É possível sim restaurar o lar, tá? Resolver esses problemas. Não doe seu animal, não abandone seu animal, além de ser crime. Pense como esse animal vai viver na rua, né? Se coloque no lugar dele, se isso é possível. Ele jamais abandonaria você. Pela minha história com os animais, amor incondicional. Desde quando eu era pequena, criancinha, bebezinho, até hoje, a gente tem uma relação de amor incondicional com eles. Quando você realmente consegue criar esse vínculo, você vai ver que eles te amam do jeito deles e da forma deles. Pet pra mim é minha vida. Pet pra mim é amor. É até difícil falar uma frase inteira, mas eu digo, hoje, atualmente, pet pra mim é minha vida. Pet é minha companhia. Pet é meu amor. Dizem que os cães são irracionais. O meu não é. O meu sente, o meu sabe, o meu entende. Ele é muito esperto. Então, ele pode não falar a minha linguagem, mas ele sente o que eu sinto. Me pediram para me falar uma frase, uma palavra, né, que definisse a minha fofucha, né? Essa aqui é a minha cachorrinha também. E na verdade eu só consigo definir ela como amor. Né? Ela que me dá carinho, me dá atenção, consegue me trazer alegria nos momentos que eu tô triste, consegue me fazer pensar em outra coisa, né, minha gostosa? Então ela acaba sempre, né, meu amor? Ela acaba sempre alegrando meu dia. Então, o que eu posso dizer dela é amor, né? Um bebê que eu amo demais e que só traz alegria para minha vida. Que você possa entender tudo isso que nós falamos para que você também possa ter mais amor na sua vida. E a gente fala muito isso, a gente não pode comprar o amor, mas a gente pode adotar ele. Porque ele vem embrulhadinho em 4 patas e em pelos. Tá bom, gente? Me perguntaram o que significa um pet para mim, né? Essa aqui é a minha filha, Piratinha, ela é adotada, é uma sem raça definida, a mistura de um salsichinha com poodle. E o que é um pet para mim? Ela é minha filha, a Pirata, ela é minha filha, ela é um membro da família. Tudo que a nossa família faz, oi meu amor, tudo que a nossa família faz, a gente leva em consideração o bem-estar dela. Então, se nós vamos viajar, por exemplo, não podemos levá-la na viagem, a gente tem que pensar com quem ela vai ficar, qual o relacionamento dela com essa pessoa que ela vai ficar, quanto tempo nós vamos ficar. É a mesma coisa que ter um filho, né? A partir do momento em que um casal tem um filho, ele já não consegue mais viajar para onde quer sem pensar na criança. E a mesma coisa é ela, né, meu amor? Antes de ter um animal, pense em tudo isso. Se você já tem, você não tem mais escolha. A única coisa que você pode fazer é cuidar e devolver todo o amor, todo o carinho, todo o afeto que ele dá para você.
Where you been, Daddy? Where you been? Look, who's that? Who is that? Keith. Keith. Think Daddy's home. Ha ha ha.